Vamos lá, pessoal? Vamos fazer exercício daqueles 5 tópicos que eu falei na videoaula anterior. Começando por fórmulas químicas. Então eu selecionei alguns exercícios onde eu vou resolvê-los e explicá-los como deve ser feito o raciocínio para que você perca menos tempo possível fazendo eles, beleza? Então aparece aqui na tela para mim a questão número 1 que foi selecionada. Enquanto isso eu vou ler aqui para a gente poder resolver essa questão. Questão número 1 na Universidade Estadual do Ceará. Quando aquecemos 1,63 gramas de zinco, este combina com 0,4 gramas de oxigênio para formar o óxido de zinco. A composição percentual do composto é... Aqui ele está querendo saber o seguinte, qual é a fórmula centesimal, a fórmula percentual desse composto. Ou seja, a constituição dele em porcentagem em massa. E ele me deu os dados, professor, mas ele não me deu a fórmula molecular. Beleza? Pela fórmula molecular, eu faço a fórmula centesimal. Mas pela massa, que já foi me dada, eu também faço. Tá? Então vamos lá. Ele me deu aqui, ó, que o composto tem 1,63 gramas de zinco. E que ele tem 0,4 gramas de oxigênio. Pronto, o composto ele é constituído disso aqui. Então, qual é a massa total desse composto, dessa substância que foi utilizada? Se nós somarmos 1,63 mais 0,4, dá 2,03 gramas. Então, essa daqui é a massa do composto. Então, eu tenho que saber quantos por cento a massa do zinco ele vai corresponder a 2,03 gramas, que é a massa total. E quantos por cento a massa do oxigênio ela é responsável pelo 2,03. Aí é fácil. Então, como que a gente vai fazer? Regrinha de 3. Você vai colocar aqui, ó, 2,03 gramas é a massa do composto todo, né, da substância total. E 1,63 gramas equivale a quantos por cento? Tá? Então, 1,63 gramas, que é a massa do zinco, é uma parte do todo. Mas quanto? Metade? Menos da metade? Mais da metade? Fazendo essa regra de 3 aqui, nós vamos encontrar que ela é 80,3%. Então, aqui é a porcentagem do zinco. Então, a composição é 80,3% de zinco. Pronto. Agora, qual é a porcentagem do meu oxigênio? Você pode fazer uma regra de 3 parecida com essa, mas nós não vamos. Por quê? Porque nós precisamos economizar tempo. Mas se você quisesse, você colocaria 2,03 é 100%. 0,4 gramas é quanto? Você também descobriria. Só que no raciocínio rápido, nós sabemos que se a substância só é formada por 2 elementos, zinco e oxigênio, o zinco já é 80,3%. O que falta para 100% é o outro. Então, para o outro, vai ficar exatamente 19,7%, que é o meu oxigênio. Então, a minha substância, o meu composto porque é uma substância constituída de 2 elementos, então é uma substância composta, posso chamar de composto. Então esse meu composto, ele é constituído de 80,3% de zinco, 19,7% de oxigênio. Então essa informação ela pode aparecer assim para você, ó, na forma textual, uma substância formada, constituída por 80,3% de zinco e 19,7% de oxigênio. Mas ela também pode aparecer para você bonitinha, na forma de fórmula, onde eu coloco o símbolo do elemento, zinco, e a sua porcentagem, 80,3%. Eu venho com o símbolo do oxigênio e coloco a sua porcentagem, 19,7%. Que é a resposta, né? Na letra B de bola. Então, nós vamos encontrar essas porcentagens na letra B de bola, beleza? Então tá aí resolvido para vocês uma questão onde envolve fórmulas químicas, tranquilo? Vou colocar uma segunda questão, se liga aí. Coloca na tela para mim a questão número 2, a questão da Universidade Federal do Espírito Santo. Está escrito assim, dentre as fórmulas abaixo, aquela cujos percentuais aproximados de cálcio e oxigênio são respectivamente 40% e 48% é. E aí ele me dá 5 alternativas. Então ele quer saber qual dessas substâncias, A, B, C, D e E, tem na sua constituição 40% de cálcio e 48% de oxigênio. Pronto, eu não consigo tratar essa questão como uma questão aberta. Por que não?
Porque se você verificar no enunciado, eu tenho 40% de cálcio, 48% de oxigênio, eu tenho aí 88%. Eu já sei de quem que é. Mas falta 12%. 12% é de quem? Não sei. Pode ser de um, mas pode ser de dois elementos. Então eu não consigo fechar o raciocínio para descobrir qual é a fórmula. Seria um exercício onde nós transformaríamos fórmula centesimal ou percentual em fórmula mínima. Mas nós não vamos fazer isso porque eu não tenho a composição total da substância. Falta-me dizer os 12% de qual elemento é. Sem essa informação não consigo. Essa questão tem que ser aberta e eu vou ter que trabalhar as respostas. Para isso eu vou colocar no quadro cada uma delas. Ele colocou aqui como a primeira alternativa o sulfato de cálcio, CaSO4. Pronto. Essa alternativa pode ser resposta numa análise rápida. Ele me informa a massa. O cálcio é 40, o enxofre é 32 e o oxigênio é 16. Só que eu tenho 4 oxigênio, então 16 vezes 4. Isso vai dar 64. Então, ou seja, a massa dessa substância, ela é 40 desse cara, 32 desse, 64 desse outro elemento. Você acha que essas massas aqui vão dar 40% de cálcio e 48% de oxigênio? Óbvio que não. Você acha que 32 é a massa correspondente aos 12%? Então, ou seja, o que para mim aqui indica que eu nem vou analisar com cuidado essa alternativa? Tenho muita massa de oxigênio comparada ao cálcio. Ou seja, se eu fizer o cálculo aqui, vai dar muito mais que 48% de oxigênio. E aqui vai dar menos de 40% de cálcio. E os 12% de outros elementos, no caso dessa alternativa, seria 32 unidades de massa atômica de enxofre. Então é uma massa muito grande para 12%. Então essa alternativa já está me apontando que ela não é a resposta. Porque se eu fizer as contas, eu gastar aí 1 minuto, 2 minutos fazendo as contas, eu vou confirmar que não é. Mas de cara eu estou vendo que para dar 40% de cálcio, 48% de oxigênio, 40, 48 não é muito diferente a proporção. Ou seja, existe 8% de oxigênio a mais que cálcio. Mas nesse composto eu tenho uma massa muito grande de oxigênio em relação a cálcio. Então não vai ser a resposta, beleza? A letra B é o óxido de cálcio, CaO. Essa aqui é rápida, não é resposta. Por quê? Porque o enunciado diz que é constituído de 40% de cálcio, 48% de oxigênio, sobrou 12 para um outro elemento. Significa que tem um terceiro elemento. Essa fórmula só tem 2 elementos. Ou seja, ela não pode ser resposta. Por quê? Porque ela não tem um terceiro elemento. E outra, se fosse só 2 elementos, o somatório da porcentagem de cálcio e com a de oxigênio daria 100%, o que não acontece aqui, beleza? Então ela não é resposta. Letra C. Na letra C eu tenho o hidróxido de cálcio, o CaOH2. Então eu vou analisar conforme eu analisei aqui, ó. Qual que é a massa do composto constituído desses 3 elementos? Mas eu quero saber qual é a massa só do cálcio, 40. O oxigênio é 16, mas como o 2 multiplica todo mundo dentro do parênteses, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então eu tenho 32, é a massa do meu oxigênio. E eu tenho 2 hidrogênios, o hidrogênio é massa 1. Como eu tenho 2, é 2. Então eu estou aqui só colocando a massa partida da minha substância. Minha substância é formada por cálcio, oxigênio e hidrogênio. A massa do cálcio é 40, do oxigênio é 32 e do hidrogênio é 2. Por quê? Eu tenho 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Beleza? Por isso que o 16 virou 32 e o 1 virou 2, tá? Beleza. Você acha que essas massas aqui, a massa do oxigênio e do cálcio, vai corresponder a 40% e a 48%? Não. Porque se é 48% de oxigênio e 40% de cálcio, significa que tenho mais massa de oxigênio que de cálcio. E nessa alternativa eu tenho o contrário, eu tenho menos massa de oxigênio que cálcio. Então essa aqui não é resposta, tá? Então não é. Já eliminei 3 letras. Eu vou para letra D. A letra D, ele coloca para mim um sal, que é o hidrogênio fosfato de cálcio. Tá aí, CaHPO4. Vou fazer o mesmo raciocínio, vou ver qual é a massa de cada elemento na fórmula, para ver se bate, se tem uma certa lógica em 40% de cálcio e 48% de oxigênio. Então olha aqui, a massa do cálcio é 40, a do hidrogênio é 1, a do fósforo 31, do oxigênio é 16. Só que eu tenho 4, então dá 64. Então deixa eu olhar aqui, ó, as partes que constituem essa substância. Eu vou comparar aqui, ó, cálcio é 40 e oxigênio é 64. Eu tenho muita massa de oxigênio a mais que a de cálcio.
para mim não justifica dar só 48% desse 40%, não vai dar. Inclusive, olha, tem 32 unidades de massa atômica de massa de outros elementos. Eu acho muito grande para 12%. Então, se eu pegar essa fórmula e fazer a porcentagem de cada elemento em massa, vai dar muito mais, né, para a porcentagem de oxigênio, e do cálcio vai dar menos. Então, não é resposta. Então, eu vou para a última. Parece que tem resposta não, né? Calma que vai ter. Na letra E está escrito assim, ó. Carbonato de cálcio, CaCO3. Fazendo a mesma análise. Estou dissecando a substância em 3 pedaços. Tá aí, ó, para você ver. Cálcio, a massa do cálcio é 40U, vocês sabem. Aqui é 12U. E do oxigênio é 16. 16 vezes 3 é 16 mais 16, que é 32, mais 16, que é 48. Pronto. Agora dá uma olhada nessa alternativa. Você acha que a massa do cálcio e a massa do oxigênio, elas têm valores que provavelmente vão dar 40% para o cálcio e 48% do oxigênio? Essa aqui parece que é a resposta. E tá claro, olha só. Inclusive, se a gente somar a massa do composto todo, que é 40% de cálcio, mais 12% de carbono, mais 48% de oxigênio, isso aqui vai me dar 100 unidades. Ou seja, a massa do composto é 100U, 100 unidades de massa atômica. Pronto, então qual que é a porcentagem de cálcio e de oxigênio? Não precisa nem se preocupar. Como a massa é 100, aqui vai ser 40% e aqui vai ser 48%. Ela é a resposta. Mas se você não estiver visualizando, faça as contas. Olha, a massa do composto todo é 100U. Então isso é 100%, porque é a substância inteira. Agora a massa da parte que compete ao cálcio, 40U. Quanto é? X. 40 vezes 100 dividido por 100. Isso aqui vai dar 40%. Então aqui eu tenho 40%. Faço com oxigênio também. 100U é 100%. A massa do meu oxigênio, dos 3 oxigênios, é 48. 48 vezes 100, depois dividido por 100. Isso aqui vai dar 48. Aqui dá 48%. Então, ou seja, qual substância, na letra A, B, C, D e E, possui na sua constituição 40% de cálcio e 48% de oxigênio? É a letra E, é o carbonato de cálcio. Então essa questão daria para ser feita somente se fosse fechada mesmo. Aberta não teria como você fazer. Tranquilo? Então tá aí a resolução para você. Então você tá vendo que essas questões de vestibulares, elas não são questões tão rápidas de serem feitas, a não ser que você treine bastante. Elas não são tão simplesinhas, não são perguntas do tipo, eu acabei de falar uma coisa, eu vou e pergunto o que eu acabei de falar. Não, esse tipo de questão não aparece em vestibular. O vestibular ele quer que você mostre habilidade. Então, além de saber o conteúdo, de ter conteúdo, você tem que saber manejar esse conteúdo. É pegar essas informações e utilizá-la para solucionar, para achar a resposta. Sabe por que esse raciocínio ele é assim? Por que você tem que ser treinado a encontrar a resposta? Porque a vida é assim, o mundo é assim. Nós a todos os momentos estamos tentando achar resposta para problemas, achar soluções para problemas. Você vê aí o problema do Covid-19. Os cientistas do mundo inteiro tentando resolver esse problema. Descobrir vacina, descobrir medicamentos, descobrir formas de evitar, entender o negócio e aplicá-lo, produzir uma solução. Então, por isso, faz parte nós treinarmos para resolver problemas, apresentar soluções. Tranquilo? Um grande abraço e espero na próxima aula.